Ele quer saber das opções abaixo, qual é a atribuição do encarregado. A resposta foi a eco. Na 2, o serviço por quartos é o serviço executado por período de duração igual ou inferior a 6 horas. Tudo certinho. Cada período de serviço denomina na CA quarto. A quem cabe fixar a duração dos quartos para navio em viagem? Bom, aqui nessa questão, que é a questão 2, deixa eu puxar aqui. Aqui nessa questão, resposta. Na questão 2, ela tem uma pegadinha aqui, esse duração. Porque, na verdade, a bibliografia, quando chega nesse ponto, ela não fala na duração. Ele está querendo induzir a você achar que ele está falando número de divisões. Porque lá na OGSA diz que o número de divisões é de competência do 01. Número de divisões em viagem. Inclusive, é a única. Qualquer outra situação sob a responsabilidade em se tratando de serviço em viagem no porto, a resposta vai ser o coming sup. Então a pegadinha era essa daí. Tá? 3. Das opções abaixo, qual não possui uma organização de combate? Então, a gente já viu anteriormente que para se tratar de organização de combate, então obrigatoriamente eu vou ter que falar sobre unidade, pronto. Eu vou ter que procurar unidade. Então, navio aeródromo, unidade, comando da força. Opa, entrou força aqui, ó. Já não pode ser ela. Ele quer que não, né? Ele quer que não, já não pode ser ela. Primeiro esquadrão de helicóptero é uma unidade. Batalhão de artilharia, unidade. Comando de grupamento também é uma unidade. Então a resposta, bravo. 4. Com relação aos deveres do pessoal previsto na OGSA, não é correto. Aí o que não é correto? Quando a gente falar em dever, a gente já pensa em verbo no infinitivo, né? Aí a gente vê aqui, tem algum infinitivo? Infinitivo, infinitivo, aqui também é infinitivo e aqui não tem a ver com infinitivo. Então com isso aqui, eu só eliminei a eco e o restante não ajudou muito. Então a gente vai ter que partir da análise questão a questão. Eu ia apagar aqui, mas essa aqui já não. Vamos lá. Alfa, proceder de acordo com as normas de boa educação, isso é para todos. Ele quer, não é correto afirmar, tá? Proceder de acordo com as normas de boa educação civil e militar e com bons costumes. Não, aqui eu cometi um engano. Eu estava achando que ele queria saber dos deveres. Ele quer que não é. Então vamos lá, de novo. Alfa. Proceder de acordo com as normas de boa educação civil e militar e com bons costumes, de modo a honrar e preservar as tradições da Marinha. É um dever de todos os militares da MB? Tá certo, dever de todos. Bravo. Todos devem tratar-se mutuamente com respeito, polidez, ok? E com atenção, justiça e subordinados. Também tá certinho. Charlie. Cumprir as instruções que tiverem para o serviço, executando-as e fazendo com que sejam bem executados por seus subordinados. É um dever específico dos militares da MB? Bom, esse aqui, cumprir as instruções, é um dever. Ele está falando muito, ó, serviço, instruções, executar, executar de novo, subordinado. Tudo isso aqui é gatilho para você marcar, e é essa a resposta, tá? Que isso aqui é um dever geral das praças. E ele quer que não é correto afirmar. Não é de todos os militares. É um dever geral das praças. Vê? Tá falando instruções, executar, serviço, subordinado. É geral das praças. 5. Com relação à organização do Estado-Maior de Força, não é correto afirmar. O que não é correto afirmar com relação ao Estado-Maior de Força? Alfa, aos assistentes poderão ser atribuídas em caráter cumulativo funções de Estado-Maior. Bom, essa questão aqui, eu marcaria ela como certa. Por quê? É uma verdade que o assistente pode. Porém,
Lá na OGSA não é só o assistente, é o assistente e o ajudante de ordens. Então, para mim, isso não é mentira. Para mim, isso é verdade, tá? Só que ela está incompleta. Ela está incompleta. Bravo, mas vamos ver. Bravo. Os oficiais do Estado-Maior deverão integrar a escala de serviço do navio onde estiver alojada a força. Bom, não, eles não vão compor, tá? Oficiais não compõem. Quem compõe, na verdade, são os praças. Então, aqui, ó, se isso aqui for considerado como errado, já estaria anulada a questão. Duas questões, né? Essa aqui com certeza está errada. E essa aqui está incompleta. Charlie, os oficiais do Estado-Maior não poderão intervir nas atividades inerentes do navio? Isso aqui está certo. Está certo. Delta, as praças do Estado-Maior ficarão subordinadas para todos os efeitos, salvo os relacionados com a execução de suas tarefas específicas ao comando do navio em que estiverem embarcados. Aqui, as praças sim. Tá certo. Os oficiais não. As praças sim. Tá certo. Eco, os oficiais do Estado-Maior, com exceção do chefe, terão o título de oficial. Porque o chefe leva o nome de chefe do Estado-Maior. Seguida a designação, esse está certo também. Então a resposta realmente é essa aqui, é bravo. Embora essa aqui esteja incompleta. 6. De acordo com a OGSA, a passagem de serviço do oficial de serviço será feita na presença do... Aqui mais uma questão um pouquinho pegajosa, né? Deixa eu... mais uma questão um pouquinho pegajosa, porque olha só. A passagem de serviço é feita na presença do comandante. Porém, essa aqui, ó, a alfa, está incompleta, que é na presença do comandante após o que os oficiais apresentassem ao imediato. Essa é a resposta correta. 7. Assinale a opção que apresenta uma atribuição do chefe de Estado-Maior. Então, ele quer a atribuição do chefe de Estado-Maior. Controlar a administração do pagamento pessoal, isso aí é uma função do imediato. Bravo. Acompanhar o comandante da força em visitas e inspeções. Bom, isso aqui é uma função tanto do assistente como do ajudante de ordens. Charlie, administrar o rancho do comandante da força. Administrar o rancho do ajudante de ordens. Delta, organizar a documentação histórica da OM. É o chefe de gabinete. E só pode ser essa eco. Promover a concepção dos exercícios e manobras necessárias ao adestramento da força. Olha só, promover a concepção é o chefe de Estado-Maior. Os outros, eles já efetivamente têm uma ação de ajuda no quesito exercício. Até questões mais na frente que a gente vai ver isso na prática. Tá? Quem promove é o chefe de Estado-Maior, o resto participa mesmo. 8. Assinale abaixo a opção que não apresenta uma das atribuições do SEM. Não apresenta. Alfa. Analisar e apresentar ao comandante de força, devidamente apreciadas, as soluções dadas pelos comandantes, problemas operativos. Tá? Bom, o que é o SEM? Basicamente, o SEM é como se fosse o imediato, né? Então, quem leva ao comandante, pela ordem natural, é o SEM mesmo, é o comandante da força. Pela ordem natural, quem leva seria o SEM mesmo. Então, não tem nada de errado com essa. Bravo. Promover a concepção do exercício de manobra. A gente acabou de ver que ele promove a concepção. Então, tá tudo certinho. Charlie. Fazer, organizar e manter atualizados mapas demonstrativos sobre recursos financeiros, situação do material da força. Tudo bem, tá certo. Esse finalzinho aqui é que validou ela, tá? Aqui tá certíssimo. Delta, supervisionar os serviços dos oficiais de Estado-Maior. Sim, certo. E Eco, contribuir para o adestramento das unidades da força. Olha só, aqui ele fala promover a concepção. Se ele promove a concepção, ele não pode ao mesmo tempo contribuir. Essa parte aqui de contribuição cabe aos oficiais da força. Aí a gente vai para a questão de número 9.
são atribuições do oficial de Estado-Maior, exceto, ele quer o exceto. Elaborar documentos decorrentes da decisão do comandante submetê-los ao SEM? Sim, correto. Executar as atividades da força naquilo que diz respeito ao seu setor. Então, quando ele está falando do oficial, ele está falando do seu setor. Charlie, contribuir para o adestramento das unidades. A gente já viu que quem promove a concepção é o chefe, os oficiais contribuem. Delta, avaliar o desempenho das unidades da força, informando ao SEM as irregularidades observadas. Ok. E por último, acompanhar o SEM da força em suas inspeções. Não, aqui já não é uma função do oficial de Estado-Maior. É essa a resposta. Delta, 10, são atribuições do ajudante de ordem, exceto. Aí, na verdade, ele quer a que não é uma atribuição do ajudante de ordem. Acompanhar o almirante ou comandante de força em inspeções, visitas ou representações oficiais e fazer as visitas de cortesia que lhe forem ordenadas. Aqui a visita de cortesia é o gatilho aqui para a gente setar que realmente é do ajudante de ordem. Tem várias figuras que acompanham na inspeção, mas a de cortesia é específica do ajudante de ordem, porque ele é o mais boy. As visitas oficiais cabe ao assistente, ao chegado, mas a de cortesia, ou seja, no paisano, aquela só para chaleirar, aí ele vai pagar essa faina para o mais boy. E o mais boy é o ajudante de ordem. Bravo. Assistir a recepção e a despedida de todos os comandantes de força. Olha só. Na verdade, ele assiste a recepção e despedida de geral, porque olha só, comandante de força, de navio e outras pessoas. Ele vai assistir a recepção e despedida de todo mundo que vai participar do evento. Se ele vai assistir a essa recepção e despedida, ele vai ter que ficar de pau lá na sala de estado. E quem é que vai ficar de pau? O mais boy. Dentro do gabinete, o mais boy é o ajudante de ordem. Charlie. Administrar o rancho do almirante. Serviço de rancho ou mais boy. Assim como a agenda também. E por último, ter a seu cargo a Secretaria do Comando. Secretaria do Comando é função do assistente. 11. Ao imediato compete, ele quer que não compete ao imediato. Que não compete. Alfa. Supervisionar o adestramento da tripulação. Cuidado, tá? A palavra supervisionar não é uma questão só de praça. Supervisionar o adestramento, ele está falando da tripulação. O que é tripulação? São os oficiais e praças do MOEM. E a gente sabe que quem é responsável pelo controle dos oficiais e praças no sentido geral é o imediato. E aí tá certíssimo, tá? É uma função do imediato. Bravo. Apresentar ao comandante diariamente os subordinados que estejam relacionados para a sua audiência. Corretíssimo. Muita gente pode se enganar achando que é o sargento geral. Não é, tá? É o imediato. Essa responsabilidade é do imediato. Charlie. A responsabilidade, a guarda e a administração dos bens públicos. Bom, quanto aos bens públicos da União, o imediato só vai figurar como responsável em uma única situação. É no desarmamento de uma unidade, de um navio. Aqui, nesse caso, ele não está falando do desarmamento do navio. Então, essa figura aqui, que vai ser responsável por isso, é o cheinte. Então, a resposta é essa daqui, tá? Essa é a resposta. Ele quer o errado, a gente já achou. 12. Assinale abaixo a opção que apresenta uma atribuição do imediato. Agora, ele não quer que não é, ele quer que de fato é atribuição do imediato. Coordenar e controlar o preparo e adestramento do pessoal subordinado. Coordenar e controlar do pessoal subordinado. Essa é uma atribuição do chefe de departamento. Assessorar diretamente o comando quando solicitado. Isso aqui qualquer pessoa pode, desde que seja solicitado. E ele está falando aqui, ó, quando solicitado. Charlie, cumprir e fazer cumprir as instruções técnicas em vigor, baixando com a aprovação do comandante instruções complementares. Quando ele fala baixando com a aprovação essas instruções, aí é chefe de... chefe de departamento, CHEDEP. Delta, zelar pela boa apresentação marinheira da OM. Essa função aqui de zelar é uma função do imediato.
Essa aqui, tá? É a resposta. Por quê? A gente tem outra figura que se importa com a apresentação marinheira da UEM, que ele é o responsável, supervisiona, é o chefe do departamento de convés, de armamento e convés, a gente conhece como EGA. E ainda tem uma outra figura, que é o oficial de serviço, que ele, além da apresentação marinheira, ele vai se preocupar com o asseio da OEM, tá? Então, nesse caso aí, a 12, a resposta é a delta. E supervisão das fanas marinheiras. Aqui, ó, supervisão das fanas marinheiras é o encarregado não, o chefe do departamento de convés. 13ª questão, ele quer a que não apresentam atribuição do encarregado de divisão. Bom, a gente já viu zelar, mas aqui no caso é zelar pela manutenção de todo o material. Opa, aquela frasezinha que eu falei, aquela expressão, sua divisão. Já sei que é encarregado de divisão. Educar, orientar, adestrar o pessoal da divisão para seu melhor aproveitamento, bem de serviço e interesse. Também é uma função do encarregado. Charles, está sempre pronto para emitir seu conceito de mais informações sobre cada um dos homens de sua divisão. A questão está entregue, tá? Delta, aprovar o detalhe de serviço diário que competir ao pessoal de sua divisão. Olha só, aqui ele usou de uma malandragem, né? Eu acho que o camarada que fez essa questão, ele anda assistindo aqui as nossas reuniões. Ele botou sua divisão. Mas se você ler, que é aquele negócio, tem um gatilho, mas tem que observar a leitura da questão também. Bom, detalhe de serviço diário, quem detalha é o encarregado. Só que a gente sabe que na Marinha quem aprova detalhe não é o encarregado, é o imediato. Isso nem está aí no nosso contexto da OGSA que a gente estuda. Ele mudou. O camarada que fez essa questão é um camarada que conhece bem, tá, da legislação da OGSA. Tá? Ele jogou isso aqui, uma pegadinha muito maliciosa, por sinal. Tá? Mas é exatamente essa a resposta, porque ele quer o que não é uma atribuição do encarregado de divisão. Então a resposta é D. E por último, detalhar diariamente. Ó, detalhar é com ele mesmo. Fanas rotineiras das tarefas do seu pessoal. 14. Bom, 14, com relação aos serviços dos oficiais, assinale a errada. Então, ele quer a errada com relação ao serviço dos oficiais. Alfa, serviço por 4, serviço executado por período de duração igual ou inferior a 6 horas. Exato. Por 4, isso, exatamente. Igual e inferior. Bravo. A duração dos quartos será fixada pelo comandante, não podendo ser inferior a 2 horas para navios em viagem e a 4 para as demais circunstâncias. Novamente, olha só, essa questão, ela não foi a mesma, mas a gente viu uma outra questão que ele trocou a duração. Quando a gente fala em comandante, né, em viagem, a gente não fala da duração de quartos. A gente fala da quantidade de divisões. Então isso aqui é um erro, ele trocou só essa palavra aqui. Por quê? Porque a gente também, nessa parte da matéria, tem o assunto que fala sobre a duração dos quartos. Só que a diferença é que é o COMISUP que rege aí essa questão da duração dos quartos. Seja em viagem, seja atracado, ou seja um M de terra. É o COMISUP. A única situação em que o comandante perua alguma coisa de mudança em detrimento do COMISUP é o número de divisões e, mesmo assim, somente quando o navio está em viagem. Essa era a pegadinha, a resposta é ela. O resto está tudo correto. 15ª questão, ela diz o seguinte: com relação ao serviço de oficial, assinar a opção errada. Novamente, opção errada. Aí, vamos lá. Errada. O número de divisões, olha só, aqui ele mexeu com a duração. E agora ele está com o número de divisões. Número de divisões de serviço em viagem será, a gente sabe que é o comandante, mas aqui ele trocou, ó. COMISUP. A gente já sabe, alfa é a resposta. A restante está toda correta. Nós já achamos a resposta. 16. Correlaciona as atribuições da direita para aí
que acontece? No arquivo original, devia ter um campo da direita e um campo da esquerda. Eu botei um abaixo do outro. Então, o que a gente vai fazer? Em vez de a gente relacionar, eu vou ler aqui e a gente já vai dar a opção, tá? Vamos lá. Contribuir para o adestramento das unidades da força. A gente sabe que contribuir é uma função dos oficiais de Estado-Maior. Por quê? Promover a concepção é do SEM, não, do comandante da força. Organizar a documentação histórica da UEM. Isso aqui é do CHEGAB. 3. Coordenar e uniformizar os métodos. A gente está falando em métodos de documentos, é o assistente, porque a secretaria dele não precisa nem ler o resto. 4. Organizar a agenda do almirante. A gente sabe que quem organiza a agenda é o mais boia, o ajudante de ordens, bem como o rancho. E 5. Fazer observar as condições de fechamento do material. Quem faz observar condições de material é o imediato. Quem certifica, o oficial de serviço. Então, vai ficar assim, o primeiro vai ser chefe de gabinete, vai ser o 2, organiza. Pronto, para facilitar, é a letra alfa. Aqui é só preencher, tá? Fica assim, chefe de Estado-Maior, oficial de Estado-Maior, foi mal. Aqui é o CHEGAB, aqui é o assistente, aqui é o ajudante de ordens e aqui é o imediato. Aí seguir na sequência. Questão número 17, ela quer a errada quanto ao serviço de conta, né? Então vamos lá, verdadeiro ou falso. Em regime de viagem, o exercício de velar durante um determinado período, denominado quarto, pela segurança do navio, manutenção da disciplina e pelo cumprimento da rotina de bordo, é responsabilidade do oficial de quarto. Sim, oficial de quarto, porque estamos em viagem, não é oficial de serviço, tá certinho. Segunda, nos casos em que uma tabela de lotação não mais satisfizer as novas exigências de serviço, será proposta pelo setor de distribuição. Eu não sei nem de onde é que ele tirou isso, a gente nem lê isso daqui, tá? Mas a saber, essa função aqui é do comandante, tá? Nada disso aqui, nada a ver. Essa tá falsa. Aqui tá certo. Próximo. O serviço de quarto é o serviço executado por período de duração inferior a 6 horas. Não, a gente sabe que o serviço de quarto, ele até é 6 horas, só que ele é igual ou superior a 6. Não, serviço de quarto é igual ou inferior a 6 horas. Você está errado. Porque superior a 6 horas já é serviço de Estado. Serviço de Estado é o serviço executado por período de duração igual. Aí pegou, porque esse igual não tem. Aqui é igual ou inferior a 6 horas. Se é igual a 6 horas, a partir de 6 horas é o serviço de Estado. Falso. Tudo falso? Ah, não, a primeira foi verdadeira. Então, VFFF. Aqui, essa aqui. Bravo. Vamos para 18. Vou ver se... Já, gente, já tem meia hora. Vou fechar aqui na 25ª, que é a metade. E amanhã a gente fecha as outras 25 questões. Vamos lá, 18. De acordo com a GSA, correlaciona as atribuições abaixo, ou seja, respectivos responsáveis, e assinale a seguir a opção correta. Mais uma de associação. Então vamos lá. Zelar pela boa conservação do material. Esse zelar, isso aqui é um dever de todo oficial, tá? Todo oficial zela pela boa conservação do material. Agora, zelar pela boa apresentação. Zelar a apresentação marinheira é imediato. Fiscalizar o licenciamento de forma a que o mesmo se faça dentro das normas do comandante. Faltou um pedacinho, mas isso aqui também é função do imediato. Fiscalizar. 4. Responsável pela execução de todas as disposições prescritas na organização administrativa e regimental. Bom,
Quem se preocupa a bordo com a organização administrativa e o regimento interno é o pessoal que está de serviço. Nesse caso aqui, é o oficial de serviço. Mas se ainda assim você não conseguir matar por isso daqui, você observa aqui, ó, asseio do aspecto marinheiro. Então a gente já sabe que quem se preocupa com asseio da OM é o oficial de serviço. E por último, certificar-se da condição de fechamento material e do estado de estanqueidade do navio. Olha só, certificar-se é o oficial de serviço, porque eu já falei nas outras questões que o imediato manda observar, né? Faz observar. Então, aqui no caso, ficou todo oficial, 02, oficial de serviço e acabou. Oficial de serviço, 02, não, peraí. Dever todo oficial, 02, oficial de serviço, tá certo. Nesse caso aí, vai ser a letra Charlie. 19, verdadeiro ou falso? Vamos lá. As atividades administrativas das forças, navios, unidades aéreas, unidades de fuzileiros navais serão regidas por uma organização de combate. Bom, aqui eu falei força. Se tem força, não é organização de combate, é organização administrativa. Falso. Em viagem, suboficiais e sargentos serão escalados em divisões de serviços que se sucederão continuamente em serviços por quarto. Deixa eu ver aqui. Em viagem, suboficiais e sargentos serão escalados por divisões de serviço. Não tem nada de errado, não vi nada. Suboficiais serão escalados em divisões de serviço que sucederão continuamente serviços de quartos. É divisões. Enfim, não vi nada de errado, não. Para mim tá certo. Próximo. Nos casos em que uma tabela de lotação não mais satisfizer as novas exigências de serviço, serão propostos pelo Comissup. Não. Aqui é pelo comandante, né? E a última. No caso de ausência prolongada ou impedimento de oficial de Estado-Maior, suas funções serão provisoriamente atribuídas ao oficial de Estado-Maior ou da força designado pelo SEM. Não, é pelo comandante, tá? Então, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, não tem a resposta. Então, nesse caso aqui, vou verificar o porquê que essa tá errada aqui. Era a única que tinha dúvida. O resto tá tudo errado mesmo. Errado e errado. Essa aqui teria que ser falsa para dar a resposta. Depois amanhã eu digo porquê que eu não tô vendo erro em primeira vista aqui não. Pode ser o erro da própria questão. Vamos à questão de número 20. Correlaciona as atribuições e seus respectivos responsáveis. Mas não daquelas questões que são várias em uma, né? Então vamos lá. Coordenar e controlar o preparo e o adestramento do pessoal subordinado. Pessoal subordinado, isso aqui seria SHDEP. Contribuir para o adestramento das unidades da força. Bom, contribuir oficial de Estado-Maior. Ser o responsável direto pela disciplina de seus subordinados. Responsável direto pela disciplina de seus subordinados. Aí é uma função do encarregado. Zelar pela boa apresentação marinheira da OM. Isso é do imediato. Preparar e processar a correspondência do SHGAB. Então, vamos lá. O 5 é SHGAB, já vimos aqui. 5 SHGAB. Marquinhos. Oi. Eu achei o erro, tô com a publicação aberta. Em viagem, os oficiais serão escalados por divisões de serviço que se sucederão continuamente serviço de quartos, e não sargentos oficiais. Beleza. Aí o errado são os oficiais, e não sargentos e suboficiais. O erro tá aí. Até porque ele tá falando de serviços de oficiais, né?
Tem razão. Cadê? Me perdi agora. É aqui que eu tava? Não, né? É aqui. Então vamos lá. Coordenar e controlar o preparo e o adestramento do pessoal subordinado seria o encarregado. Não, esse aqui é o chefe de departamento. Só que aqui... Coordenar e controlar o preparo e o adestramento do pessoal subordinado. Na última forma. Essa aqui tá pegando aqui. Vou o resto. 2. Contribuir para adestramento da unidade da força. Quem contribui, oficial, Estado-Maior. Esse aqui é o 2. Para ser 2 no final, tem que ser um dessas duas aqui. Ó. E o segundo é esse aqui. Então é a letra delta. Letra delta. Essa aqui. Mas essa aqui ser o responsável direto pela disciplina do seu subordinado, é encarregado. Isso, exatamente. Isso aqui tá certo. Responsável. Essa questão aqui, eu não tô reconhecendo ela, não. E nem tem aqui, tá vendo? Tá fora. Logo, aqui não teria uma resposta válida. Tá? Mas as outras estão batendo. Tá? Essa aqui, ó, tá fora. Tá pegando essa questão aqui. Vamos para a próxima. 21. A duração dos quartos em viagem será fixada pelo... Aí, nesse caso aqui, é comissul, porque a gente já viu que somente o número de quartos em viagem... Opa, peraí. É a duração. Duração, não. É o número de quartos que é pelo comandante. Duração é sempre o comissul. Então, para ser comissul, tem que ser essa ou essa. O que elimina essa, essa e essa. Então, é 2A6 ou 2A4. Em viagem será fixado pelo comissul, não podendo ser inferior a 2 horas para navios em viagem e a 4 nas demais circunstâncias. Olha só. Aqui, cuidado na leitura, tá? Porque lá na publicação, ele fala, podendo ser inferior de 2 a 4 e depois ele muda a abordagem, tá? Em outras circunstâncias, de 2 a 6, tá? O correto aqui é a letra delta. Correto é a letra delta, tá? Mas assim, cuidado na leitura, porque você pode achar que é a Bravo, e não é a Bravo, é a delta mesmo, tá? Ó, em viagem é inferior a 2. E nas demais situações é inferior a 4. Só que não está no mesmo texto, são textos diferentes, tá? Proposições diferentes. Ele misturou as duas e essa questão aqui é pegadinha também. Essa questão eu fiz, depois eu tive que olhar na publicação porque ela estava pegando e eu confirmei que realmente é a delta. 22. Assinale abaixo a opção que não é um dever específico do oficial da Marinha. Alfa, dar conhecimento ao comandante. Quem dá conhecimento do comandante geralmente é imediato. E o oficial de serviço da execução de alguma ordem do imediato? Tá errado. Aqui era para ser comandante e aqui é para ser imediato. Tá? Ele inverteu. Isso aqui tá errado. Ele já é a resposta, né? Já é a resposta. Essa aqui. Mas vamos ver o resto. Bravo. Apresentar ao oficial de serviço e ao imediato sempre que entrar e sair de bordo. Sim. E ao comandante diariamente ao entrar pela primeira e sair pela última. Tá ok. Charlie. Zelar pela boa conservação do material. Isso é um dever de todo oficial, né? Delta. Apoiar naquilo que for cabível e apropriado pessoal a ele subordinado. Também é de todo oficial. E ocupar nas mostras. Bom. Oficial ocupa, praça toma parte. Então, tá certo, é alfa mesmo. 23. Com relação aos deveres do pessoal previsto na GSA, assinale a opção correta. Então, vamos lá. As ordens verbais dadas pelo superior ou em seu nome obrigam tanto quanto fossem por escrito. Tais ordens, por sua importância, puderem envolver grave responsabilidade para o serviço, o executor poderá pedir que lhe sejam dados por escrito. Não,
Aí não é o serviço, tá? Por escrito é quando o grave prejuízo é para o executor, aí ele pede por escrito, tá? E não vai poder ser recusado. Para a Marinha ele só pondera respeitosamente e cumpre. 2. Qualquer subordinado que receber uma ordem e entender que de sua execução possa resultar em prejuízo ao executor, ele inverteu, tá vendo? Ele trocou, aí é o serviço e essa aqui é ao executor. Ele inverteu as duas, tá? Essa aqui também tá errada. Ele quer acerta, né? Correta. 3. Se o superior insistir na execução de uma ordem, o subordinado obedecer-lhe-á de pronto e lealmente, podendo, depois de cumprir, representar a este respeito ao comandante ou autoridade imediatamente superior a que lhe tiver dado a ordem, mediante permissão superior que lhe deu a ordem. Tá, essa aqui já é a resposta. Tá certinho. Vamos ver qual é o erro da 4 e da 5. Todo militar pode, em flagrante de crime inafiançável, prender sua ordem ou a de autoridade superior, qualquer oficial ou praça de antiguidade superior à sua. Superior, não. Você não pode prender ninguém à sua ordem se ele for superior. Nesse caso, você não vai deixar de prender. Você até pode prender, mas vai ser em ordem, né, de autoridade superior, em nome de autoridade superior, não ao seu nome, tá? Não é sua ordem, é a ordem de uma autoridade superior. Isso aqui tira, tá? Isso aqui tira. Isso aqui pode até permanecer, o errado é isso aqui, ó. 5. O subordinado que se julgar com fundamento para ponderar sobre qualquer ato do superior que lhe pareça ilegal ou ofensivo, tem o direito de dirigir-lhe verbalmente ou por escrito uma ponderação respeitosa. Aí o erro é ponderação, porque a ponderação dá uma ideia de que ocorre depois da execução, então não é ponderação. O erro está aqui, a palavra não é ponderação. Aí nesse caso somente a 3 é a correta. Aqui, 24, essa 24 aqui não está na nossa publicação, é coisa do passado, já saiu, não cai não. 25, os documentos por meio dos quais se conhece a missão e a missão e se especifica o propósito de um OM de terra são respectivamente... vamos lá. Ele quer saber qual é o da missão e qual é o do propósito. Aí dentro daqueles 3 documentos, ato de criação, regimento interno e regulamento. Vamos lá. Ato de criação. Ato de criação, ele vai lidar com propósito, subordinação e sede. Então esse ato de criação é esse aqui, ó. Ato de criação é esse aqui. Regimento interno. O regimento interno, ele lida com o âmbito interno. Vai se preocupar com a forma como ele vai disciplinar as atividades rotineiras da OM. Então não pode. Onde tiver regimento interno, ele não está querendo regimento interno. Bom, o ato de criação tem que estar no final. Pode ser a bravo. Vamos ver. Regulamento, missão. Ok. Regulamento, missão. No âmbito geral. E é isso mesmo. É a bravo. Bravo. Regulamento é ato de criação. Propósito. Fechou. 26. Verdadeiro ou falso? Vou fechar nessa página aqui, tá? Já tá chegando aos 40 minutos já. A duração dos quartos será fixada pelo Comissup, não podendo ser inferior a 2 horas para navio em viagem e a 4 para demais circunstâncias. Certíssimo. No porto, o número de divisões de serviço será fixado pelo Comissup, levando em conta o tipo e a situação do navio ou M e em circunstâncias normais não deverá ser inferior a 4 nem superior a 8. Certinho. Porque o comandante só perua o número de divisões em viagem.
Em viagem, o número de divisões de serviço de oficiais será determinado pelo comandante do navio e não poderá ser inferior a 3 nem superior a 6. Certo? E por último, a atribuição principal das praças, execução, manutenção e operação dos equipamentos. Certinho. Alfa. 27. Verdadeiro ou falso também. Administrar o rancho do almirante, ajudante de ordens. Certo. O oficial lotado em uma diretoria geral, gente, a gente nem lê isso aqui na nossa bibliografia, tá? Já nem sei o que é, mas já tá errado. Dirigida por almirante de esquadra, denomina-se oficial de Estado-Maior. Não, aqui era se tivesse o nome força aqui. Estado-Maior. Próximo. Isso aqui tá errado. Cabe ao imediato apresentar ao comandante diariamente os subordinados que estejam relacionados à audiência. Ok. Não é a função do encarregado pessoal, não. E por último, cabe ao encarregado pessoal distribuir por delegação do comandante os camarotes, alojamentos oficiais de praça. Não, aí não é encarregado pessoal, é o imediato. Então, tá errado. Então aqui é VF, delta. 28. Também verdadeiro ou falso? Vamos lá. Os oficiais superiores das OMs concorrerão ao serviço superior de pernoite. Ele nem fala isso aqui, mas a gente sabe que é. É o OSP. Com a responsabilidade de, durante o expediente, o OSP, e na ausência do comandante imediato, ele supervisiona fora do expediente. Falso. Os oficiais de Estado-Maior ficarão diretamente subordinados ao comandante da força, devendo, contudo, observar as disposições da organização do navio em que se acharem embarcados. Certíssimo. Igual na apostila. Próxima. O oficial de quarto não passará ao serviço antes de terminar qualquer manobra de evolução que tenha sido iniciada sobre sua direção. Certíssimo também. E por último, o número e a qualificação do pessoal necessário para exercer os diversos cargos nas OMs serão fixados por tabela de lotação, aprovadas pelo ministro da Marinha, no caso é o comandante da Marinha agora, ou por autoridade que tenha recebido expressa delegação de competência para tal. Então, verdadeiro também, somente a primeira que está errada. Bravo. 29. Verdadeiro e falso de novo. Vamos lá. Quando houver mudança de regime de viagem para o normal no porto, entrará de serviço a divisão que houver feito o último serviço no porto. No caso de se haver iniciado serviço de viagem antes... Não é um meio-dia. Só isso que está errado. É meia-noite. Falso. Próximo. Na situação em que o número de oficiais de divisão de serviço for igual ou inferior a 2, far-se-á serviço de Estado. Tá certo, porque se eu tenho só 2, eu não tenho como correr quarto. Então vai ser serviço de Estado mesmo. Próximo. O regime e o serviço de viagem serão cumpridos a partir da hora que for estabelecida a partir do início do quarto em que estiver compreendida a hora marcada para o navio suspender. Ou, em caso de suspender imprevisto, logo depois dessa faina. Tá certo. Cessará na hora que for determinada ou no fim do quarto em que o navio fundear, amarrar ou atracar. Questão muito difícil isso aqui, tá? Só quem realmente guarneceu o serviço em viagem pode, assim, a primeira leitura, identificar que está certo ou errado. Ela está certa sim, tá? E por último, quando o navio fundear, amarrar ou atracar por menos de 12 horas, não tem isso de 12 horas. 12 horas é só aquela questão de travessias. Falou em 12 horas, está errado. Mas por que está errado? O regime de serviço de viagem poderão, a critério do comandante, não ser interrompido. Tá. Aqui é 24 horas. Então, tá errado. Aqui, vamos lá. Errado, certo, errado. Errado, char. É isso aí, gente. Não, pô. Errado, certo, errado. Tá errado aqui. É essa aqui, ó. Marquei certo aqui eu marquei errado. É bom fazer isso na prova, né? Resolver a questão toda na hora de marcar o X, marcar no lugar errado, tá? O gabarito aqui é eco. Errado, certo, errado. Bom, gente, aqui eu vou fechar essa etapa. Amanhã eu vou dar continuidade fechando aqui essa bateria de exercícios, tá? Alguém quer deixar algum comentário? Não?
Então fechei. Amanhã eu vou botar lá no grupo lá o horário que a gente vai fazer essa reunião, tá bom? Até amanhã.